Glória a Deus. Bom, vamos lá. Quando eu recebi a notícia que eu ia trazer a palavra, eu já tinha umas 4 palavras tudo preparadas, já meio engatilhadas, sabe? Já estava tudo certo. Sempre eu deixo algumas coisas preparadas, só que Deus, Ele é mestre em fazer os planos dele, né? E aí a gente tem que estar debaixo da vontade dele. E Deus, Ele falou algo muito profundo comigo. Eu espero de coração conseguir transmitir para vocês aquilo que Deus Ele falou comigo. Amém? E montando essa palavra, eu comecei a pensar em mim quando eu tinha uma idade de jovem, né? Eu estou com 32 anos hoje. Já estou velhinho, já estou ficando calvo já, tá embaçado. Apesar que a calvície já veio desde os 20, mas está valendo. E aí Deus começou a tocar na minha vida e mostrar algumas coisas minha quando eu tinha uma idade, quando eu era mais novo, né, ali por volta dos 16. E, eu comecei a passar por uma linha do tempo da minha vida, doideira. E aí eu comecei a lembrar da minha escola, comecei a lembrar dos meus amigos na rua, o que me movia, o que fazia eu levantar, o que fazia eu ir para a escola ou não ir para a escola, né? E Deus, Ele começou a mostrar muita coisa. E o que Ele mostrou para mim era sobre sentimento. Não sei se você está no mesmo barco que eu. Eu estou forçando muito a voz. Eu saí daqui ontem, acordei sem voz nenhuma. E não sei se você está no mesmo barco que eu. Mas na minha adolescência, ali na minha juventude, as minhas emoções era como se fosse um carrossel, sei lá, uma montanha-russa. Então tinha dia que eu acordava benzão, feliz da vida, só alegria, mas tinha dia, velho, que eu não queria levantar da cama. Acordava bravo, emburrado, discutia com os meus pais, tinha dia que eu era legal com eles, tinha dia que eu era legal com os meus amigos, tinha dia que eu não era, tinha dia que eu gostava de uma pessoa, depois no outro dia já não gostava mais, porque eu gostava de outra. Não era desse jeito. Vocês estão no mesmo barco que eu nessa situação? Nosso sentimento não é uma loucura, irmão. Tem hora que a gente quer, a gente faz voto, faz pacto com Deus, fala, não, esse ano vai ser diferente, eu vou abrir minha célula, esse ano eu vou fazer tudo certinho, vou acordar 3 horas da manhã, vou fazer devocional, eu vou fazer jejum. Estabelece. Mas, chega uma hora que a gente meio que não acorda sem vontade e acaba não cumprindo aquilo que a gente estabeleceu. Esse carrossel de emoções, ele afeta diretamente a nossa vida com Deus. Por quê? Porque numa dessas, quando a gente acorda com vontade ou sem vontade, a gente acaba pecando. E às vezes uma semana a gente está a milhão com Deus, bem, firmão, sai dos congressos a milhão, mas por conta de uma imaturidade emocional, a gente acaba entrando em umas enrascadas e perdendo tudo aquilo que a gente recebeu. Amém? Então, eu trouxe o tema, coloca o tema aí, por favor. Emocionados. Alguém aqui sabe o que é um emo? Sou eu? Meu Deus do céu, eu tô ficando muito velho. Não pode ser isso. Eu não era emo, tá? Até porque eu não tinha cabelo para colocar na cabeça. Não era emo, não. Mas eu era emocionado, velho. Eu era muito emocionado. E eu peguei uma geração em que emo tava na moda. E, velho, onde você via, tinha gente mal, tinha gente triste. Parecia que era legal ficar triste, tá ligado? As pessoas gostavam de ficar triste. E, mano, isso é horrível, isso não é bom. Deus não quer isso da nossa vida, Ele quer que a gente seja pessoas alegres, mesmo passando por dificuldade, amém? Então, emocionados, por quê? Porque a gente vive emocionado. Tudo que a gente faz é baseado em emoção. Se a gente faz algo bom, é pela emoção, e se não faz, é pela emoção também. Então, a gente vive nesse carrossel e não é isso que Deus tem pra gente, amém? Coloca o versículo, por favor. 1 Coríntios 13, 11. Fala assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que Paulo está falando? Ele fala que quando ele era menino, ele pensava como menino,
Ele falava como menino. Tudo que ele fazia, o raciocínio dele era como menino. Mas em algum momento da vida dele, ele deixou de fazer essas coisas. E começou a fazer as coisas como homem. E ele deixou para trás as coisas de menino. E teve uma nova vida. E se você ver a história de Paulo, eu quero que você saia daqui com uma tarefa. Você vai procurar estudar muito sobre a vida de Paulo. E tudo que ele passou. Tá? Você vê que depois que ele conhece a Cristo, depois que ele se torna um homem, e ele começa a fazer as coisas de homem, a vida dele é um exemplo para a gente. Amém? Então, por conta das nossas imaturidades, eu quero que você agora identifique o teu coração. Amém? Porque o que eu estou falando aqui, ele não se encaixa só para uma determinada idade. E a gente vai entender isso. Por quê? Existem fases da nossa vida, amém? Vamos trazer, agora não estou falando tanto da parte espiritual, vamos falar da nossa vida mesmo, né? Uma criança, se você pegar ali a Chloe, minha filha, ela olhou para mim já. Você pega ela, qualquer coisa que eu jogo sobre a vida dela, mexe profundamente no coração dela. Mexe muito. Não sei se você já teve essa experiência, de você chegar numa criança e falar, você é feia. E a criança ficar, muito mal. Já viram isso acontecer? Você falar para uma criança, não vou falar com você, parei de falar com você. A criança vai ficar muito triste. Não sou mais seu amigo. Todo dia a Chloe chega para mim falar alguma coisa desse tipo, que na escola alguém deixou de ser amigo dela. É incrível que logo depois está amigo de novo, né? Mas essa frase, essas palavras lançadas sobre um coração imaturo de uma criança tem um efeito muito profundo. Vocês concordam comigo? O coração de uma pessoa imatura, ela tende a absorver as palavras, principalmente as coisas ruins, de uma forma muito profunda. Então, se você chamar a criança de feio, ela vai ficar muito mal, porque ela vai se achar feio. Agora, se você chegar num adulto e parar de falar com ele, o que vai acontecer com ele? Será mesmo? Todos os adultos são assim? E se eu chegar em um adulto e falar para ele, você é muito zoado, não quero mais falar com você, cortei minha amizade com você e virar as costas. Ele vai ficar magoado? Sim ou não? Sabe por quê, irmãos? Depende. Depende. Porque nem todo adulto tem um coração maduro. Nem toda... Porque assim, a maturidade física é algo normal, o ciclo da vida. Você vai crescer, você vai fazer seus anos, você vai evoluindo. Normal. Agora, a maturidade sentimental é uma decisão. É diferente. Então, por isso que existe por aí muito adulto com o sentimento de criança, com o caráter de criança. Por quê? Porque ainda não evoluiu e não foi tratado o sentimento. E ainda é elevado, é movido pelo sentimento. Irmãos, isso hoje, aqui, agora, nesse dia, nessa manhã, tarde, vai ser quebrado em nome de Jesus. A gente vai sair daqui filhos maduros. Amém? Aqui, uma faixa etária mais ou menos de quantos anos? Sei lá, 16 anos? Quem tem menos de 16 anos, levanta a mão. Quem tem mais de 16 anos, levanta a mão. É mais ou menos isso, né? Tá por aí, mais ou menos. Quem tem o dobro, né? Então, vamos colocar aí mais ou menos uns 16 anos. A fase adulta, ela é chegada com quantos anos? 18, 21, sei lá. E a fase de criança? Sei lá, uns 8 anos? Por aí, né? Então, você vê que a galera que está aqui, nem todos estão em uma fase de criança, mas também não estão em uma fase de adulto. Está no meio termo. E o que vai definir que se você vai passar para a fase adulta de uma forma saudável, é as decisões que você vai tomar nesse período. Vocês estão entendendo? Amém? Estão comigo? Estão com fome? Eu imagino que eu também estou com fome. Mas a gente está aqui agora, a gente não vai comer agora. Vamos comer depois.
Então, ao decorrer da nossa vida, eu quero que você olhe para você. Você vai identificar coisas que você fazia quando era pequeno e que hoje você não faz mais. Certo? Na minha época, por exemplo, quando eu era pequeno, eu tocava a campainha e saía correndo. Quem daqui fazia isso? Ou faz isso, né? Sei lá. Quem aqui deixou de fazer isso? Eu deixei de fazer isso. Sou tentado? Sou. Eu olho uma campainha e falo, meu, molinho, é só tocar e sair correndo. Mas não faço mais. Por quê? Porque eu deixei de fazer, entendeu? Estão entendendo? Então você identifica coisas na sua vida que você fazia quando era pequeno, porém você deixou de fazer. Identifica? Então, esse é um processo que a gente passa, conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo as nossas emoções. Então, o crescimento ele é físico, ele é algo natural, porém, crescer em maturidade é algo que é uma decisão. Eu quero chamar aqui 3 manos. Cadê os caras? Cadê o Eric? Tá faltando um. Ah, tá ali. Bom, vamos lá. Aqui, eu vou usar eles. Separa para mim aqui. 7 para cada. Seguinte, eu vou dar para esses 3 cidadãos aqui 7 potinhos. Cada potinho representa a uma área da vida deles. Tá? Eles podem preencher todos os potinhos. Se eles quiserem preencher um potinho, eles podem preencher, tranquilo. E eu vou dar R$ 1.900 na mão de cada um. Quem quer R$ 1.900 aqui? Levanta a mão. É um bom dinheiro? Depende. A gente vai levantar isso aí. 7 potinhos para cada um. Eu vou dar aqui alguns papeizinhos aqui, uns post-it, para eles escreverem as áreas da vida deles, que eles vão investir esse dinheiro. Vamos supor, quando você tem, Nicolas? 17? Arthur? 17? 16. 17, 17, 16. Vamos supor que os 3 aqui, assim, deu a doida neles, falou assim, agora eu vou casar. Vou casar, achei uma doida aí, é isso aí, bonitinha, fechou, vou começar a trabalhar, estou ganhando 1.900 conto. Vocês falaram que é um bom dinheiro? Demorou. Fechou, então. As áreas da vida que eles vão investir esse dinheiro, eu não falei, eles estão livres para escolher. E aqui, cada pacotinho desse, cada malote, tem R$1.000. Tó. Passa por aí. E eles vão escrever e depois a gente vai trocar uma ideia ao decorrer da palavra. Amém? Vocês entenderam o que eles vão fazer? Eles vão pegar os R$1.900, não é de verdade, tá? Só para avisar. Você acha que eu vou ter toda essa grana aqui para essa brincadeira, né? R$1.900. Então eles vão distribuir entre os potinhos, eles podem preencher todos, ou se eles quiserem só preencher 3, 2, 1, é a decisão deles. Então agora, a partir de agora, eles vão começar a investir na família deles. Né? Vamos ver o que eles vão fazer com esses R$1.900. Deixa eles ali, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Então, ao decorrer da nossa vida, a gente viu que tem coisas que a gente abandona e deixa para trás, amém? Porém, existe muito adulto que continua vivendo nas emoções da meninice. Continua vivendo com as emoções de criança. Quando eu era pequeno e ia na minha rua, era mó galera, velho. Era muita gente. Cadê o Eldinho? Cadê ele? Tá por aí? Ele tá ali. Ele era mó pequeno. E ele era mó pivetinho, mas ele andava com a gente. Então a gente brincava de polícia ladrão, soltava pipa, bola. O que você pensava, a gente fazia. E era mó renca. Era mó galera. E era muito da hora. Hoje você vai nas ruas, você vê um grupinho de no máximo 3 pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a se envolver com as pessoas que pensam e sentem igual a ela. Então, se você encontrar uma pessoa que ela é totalmente triste, ela não vai andar com uma pessoa que é totalmente feliz. Ela vai andar com pessoas que também são tristes. Olha isso na tua escola. Você vai deparar isso você vai ver muito claro isso. E as pessoas tendem a se formar em grupos pequenos que compartilham do mesmo pensamento. E a gente precisa amadurecer a nossa vida, amém? Em Provérbios 28, 19 fala assim, coloca aí.
Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. Aí você fala, Cleiton, é errado sonhar? Eu não estou falando de sonho, estou falando de fantasia, é diferente, tá? Vou dar um exemplo. Sonho, ela é uma meta com prazo, o sonho. Então você chega em mim e fala assim, Cleiton, eu tenho o sonho de ir para Bogotá. Quem tem sonho daqui de ir para Bogotá? O que você tem feito para que esse sonho se concretize? Eu sempre dou exemplo desse cara, quando eu vou falar alguma coisa sobre esse tipo. Tinha um cara aqui na igreja, Andrezinho o nome dele. Ele estudava comigo antes que eu me convertesse. E, na sala de aula, a gente estudava à noite, ele vendia brigadeiro, bis, bala. O que você pensava? Ele vendia, velho. Vendia um monte de coisa. E eu nunca entendia. Eu chegava, às vezes, do trabalho, ia para a escola, sempre comia lá uma trufa, um bolo dele, pegava com fome. Até que um dia, depois de alguns anos, eu me converti e vim para a CQL. E aqui quem eu encontro? O Andrezinho. E aí eu descobri, velho, o propósito que ele vendia aquelas balas e aqueles brigadeiros era porque ele queria ir para Bogotá. Então o cara, ele tinha um sonho, que era ir para Bogotá. E o que ele fez? Ele deu os pulos dele para que o sonho concretizasse. Então se você tem um sonho, já começa a estabelecer metas e posicionamento das suas atitudes para concretizar esse sonho. Se você é uma pessoa que fica só fantasiando na sua mente, há uma grande possibilidade de você ser imaturo nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Então você pensa em algo, fantasia, porém você não consegue concretizar. Por quê? Porque você não sabe como, não tem ideia, não tem vontade. Então o sonho, ele é uma meta com prazo. Amém? Então você tem um sonho de se casar, vai fazer uma faculdade, faz um curso, trabalha, corre atrás, começa a se evoluir. Amém? Agora a fantasia é diferente. A fantasia é algo que funciona na nossa mente, que foge da realidade. Olha que loucura. Eu vou dar um exemplo. Foi uma pastora lá em casa, amiga da Luana, e ela ficou lá em casa durante esse período da convenção. E aí ela falou uma coisa bizarra que aconteceu na igreja. Ela falou que tinha uma pessoa lá, muito conhecida, e que todas as meninas olhavam para o cara. Olhavam para o cara. Ai, menino de Deus, né? Todo esse papo. E aí o que aconteceu? O cara seguiu a vida dele, conheceu uma pessoa, e vai casar. Irmãos, fez uma fila de meninas para ser aconselhadas por causa disso. Porque todas elas tinham uma palavra de Deus de que ele seria o marido dela. Então a gente cria algo na mente e fala, não, é isso. Se aquele menino ou aquela menina falar comigo, é de Deus. Aí você está entrando na igreja, a pessoa está na diaconia, fala bom dia, você fala, é ele. É ele, Deus confirmou, está tudo certo. E aí, chega uma hora, não é isso, você se frustra, fica mal, triste, aí já era, fica mal de novo e é só ladeira abaixo. Então, a fantasia, ela tem tomado conta da vida dos jovens. E esse versículo, né, que estava aqui, cadê? Meu Deus. Aí você me quebra, eu falei o versículo. Já deu spoiler. Ô, mano. Ainda não, também não. Provérbios 28:19. Era para voltar. Deu spoiler, mano. Aí, agora foi. Obrigado. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasia acaba na miséria. Então, irmãos, não corram atrás de fantasia. Era só para isso, já pode trocar. Então, o que acontece? A gente cria... Agora já pode passar para a próxima foto. Já colocou? Coloca a expectativa, por favor. Então, a pessoa cria fantasia na cabeça. Irmãos, eu cuido de jovens. Mano, eu dou muita risada. Eu ia colocar o nome da palavra assim, ó. A vida não é um dorama.
Quem sabe o que é dorama aqui, levanta a mão. Mano, é muito engraçado o dorama. Tipo assim, em um filme normal, a pessoa toma um tiro e cai, né? No dorama não, é 5 episódios só pra contar a história, porquê do tiro, ele caindo, chorando, e tem a família e o namorado. Mano, é mó cena. E aí o que acontece? Vive uma fantasia. Então a pessoa coloca padrões no coração e na mente, e às vezes é padrões que são muito difíceis de alcançar. A pessoa é bem específica. A pessoa vai ter 8 dedos no pé, vai ter uma unha encravada, olho verde, o outro castanho, loiro. Começa a colocar vários padrões e fantasia as coisas e quer que concretiza. Irmãos, dificilmente você vai conseguir achar alguma pessoa com 8 dedos, cabelo, um olho verde e outro castanho. Vai ser difícil. Mas o que acontece? As pessoas sonham. E aí eu vou conversar com as meninas, né, que é um pouco mais nova. Começou a entrar um padrãozinho na vida delas. Né? E no dos homens também, tá? Eu coloquei isso daqui porque vai ser um pouco mais bizarro. Mas tipo, coloquei um japinha lá, que é por causa desses negócios de dorama, cabelinho de lado, tá, tudo bonitinho. E ela sonha e coloca a fantasia, vê o cara entrando com um cavalo, tal, toda aquela coisa bonita. Só que aí o que acontece? A vida não é um morango. Passa pro próximo. Realidade. Irmãos, eu estava orando a Deus em casa, falando, mano, tomara que esses caras não estejam no Congresso. Nada de errado em você vestir ciclone, mano, de boa. Se você tem dinheiro para comprar uma coisa cara dessa, demorou. Quanto custa uma roupa da Ciclone, original? Quanto? Você é louco? A bermuda? Meu Deus. Irmãos, de boa, você pode se vestir do jeito que você quiser, entendeu? Tranquilo. Mas o problema é... Amém. Um alvoroço, né? Você vê que o bagulho pega. A gente cria fantasias, nada de errado. Você pode se vestir, criar uma abelha, não tem problema. De boa. A decisão tua. Tranquilo. Eu me vestia parecido com isso. Aí veio a Luana na minha vida e me mudou. Agora deu uma melhoradinha. Eu jurava para ela, assim, eu nunca vou usar calça marrom. Olha eu aqui pregando de calça marrom. Irmãos, nada de errado em você fazer isso, tá? Você pode se vestir do jeito que você quiser. Eu só estou dando um exemplo. Porque a gente cria expectativas na nossa vida, cria fantasias na nossa vida. E muitas vezes a realidade, ela não é assim. Irmãos, você crê que um menino desse jeito, que está vestido assim, ele pode ser um homem de Deus? Eu tenho certeza disso porque eu vivi isso. E às vezes um rapaz que se veste nesse naipe, ele tem um caráter muito mais parecido com o de Cristo do que com o outro. Estão entendendo a mensagem? Não é aqui para zoar o estilo de ninguém, mas eu estou querendo trazer uma mensagem que às vezes a gente fantasia algo no nosso coração e quer que concretiza, e se não concretiza a gente fica mal. Mas aí quer colocar a culpa em Deus, a culpa é do sistema, a culpa é não sei de quem. Mano, não é isso, velho. A gente fantasia coisas na nossa mente e no nosso coração e quer que concretiza. E, de boa, a pessoa ela pode se vestir do jeito que ela quiser, aos poucos vai mudando. Minha forma de falar não é uma das melhores, tá? Eu ainda tenho muito que melhorar. Mas eu falava muito escroto, velho. Era muito zoado como a forma que eu falava. Era muito, muito zoado. E a gente vê isso, né? Ainda a gente vai se dando com os jovens, a gente vê que vai conversando. Aí às vezes vai falar assim, vamos lá ter um aconselhamento. Aí o cara, vou lá com o meu líder lá que eu vou para as ideias. Não, mano, é aconselhamento, velho. É aconselhamento. Chama Jesus de Genésio. Eu não sei. Mas são coisas, são padrões que precisam ser mudados em nossos corações e aos poucos Deus vai tratando. Desde que as nossas emoções elas estejam alinhadas com uma pessoa madura. Amém? Deixar de pensar como criança e começar a pensar como homem. Então, diante disso, vocês conseguiram terminar aí? Sim? Faltou dinheiro. Não posso fazer nada. Conseguiram? Já era? Fechou? Então tá bom. Cadê o pastor Denis? Está por aí? Está organizando? Precisava de um homem casado. Eu tinha falado para ele.
Ah, o Thiago ali. É que não dá pra ver direito. Thiago, chega aí. Bom, irmãos, uma forma que eu consegui pensar com a ajuda da minha esposa em trazer e mostrar claramente em que na maioria das vezes a gente não está maduro o suficiente para entrar em alguns lugares, é dessa forma aqui. Então, Dedé, é o seguinte, Thiago, eles pegaram um dinheiro que eu dei para eles, R$1.900. O pessoal aqui, na hora que eu falei quem quer R$1.900, falou, tá, tô feliz. Eu falei, beleza, R$1.900, é o salário deles. E eles tiveram que distribuir aí de acordo com as áreas da vida que ele achou necessário. Amém? Amém? E aí, você, pai de família, com 3 filhos, você sabe muito bem aonde que aperta e onde que não aperta. Interessante isso aí. Interessante. Vamos lá. Então, o nosso amigo Nicolas aqui, ele fez 7 potinhos, irmãos. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta. Foi fácil? Foi tranquilinho? Não é, mano. Vamos lá. Então você gastou aqui, vai falando para mim. Gasolina, ele tem carro, gente, ó, vai. Gasolina. R$180 no mês, certo? Não dá. Agora eu vou perguntar para alguém que é casado. R$180 por mês, dá de gasolina? Para uma semana dá. Uma semana. Aluguel, 700 pila. 3 cômodos. Você pode achar, você vai ter que procurar, né? Acho. Presente. Pra que esse presente? Não, acabou o dinheiro, não tem nada. Acabou o dinheiro, já era. É casado, ia dar um presente de R$40 para a esposa. Tá bom. Dízimo. Ó, muito importante, dízimo, 190. Correto. Internet, 60 pila. Olha, só se for um plano do celular. Só se for um plano do celular. Olha. Água e luz, R$350. Só luz. Só luz. Só luz. Despesa, R$450. Dá? Só as carnes pro churrasco. Dá pra ir não, mano. Gente, isso é só ele e a esposa, né? Vamos dizer assim. Comer um dia sim, um dia não. Pra poder, né? Só de jeito. Irmãos, aquele R$1.900 que todo mundo ficou feliz. E aí, dá pra muita coisa? Ó, eu não vi oferta. Nem entrou oferta. Tem mais algum? Não, tá completo. Tá completo, é isso aí. Então tá bom, então. Fechou? Não vale mudar, hein? Ela tá mudando. Olha só, não pode mudar não. Tá bom. Agora vamos pro próximo. O que é isso aqui? Aluguel, 700 conto. Dá pra chegar. Aqui é a compra do mês, 500 conto de compra. 50 conto a mais. Dá pra comprar 1 quilo de contra. 1 quilo de contra. 50 conto, é isso aí. O que mais ali? 150 de gasolina. Dá? Dá, não. Um mês não. Nem que você tenha um Celta. Não dá. Um Palio. Eu tinha um Logan, era muito econômico. E mesmo assim... É moto. Qual que é o próximo? 60 conto de internet. Irmão. Acho que nenhum plano pra ele não dá. Só celular. 300 conto de água e luz. Dá, não. O irmão também separou o dízimo. Isso aí, tá certinho. Fechou. Já era, né? Foi todos? Tá bom. R$50 de presente também que não teve. Vamos lá. Ele colocou R$300 só para a esposa. Colocou esposa, 300. Cabra macho. Beleza. Vamos lá. Porque ele tirou do carro, ou seja, não tem carro. Dízimo, 190, beleza? Contas, R$300. Que conta? Tem muitas, né? Cantina da igreja. Quanto? Tem muita conta e pouco dinheiro. Beleza. Dá R$300 para as contas? Dá, não. Aluguel, 600 pila. É que contra, mas é difícil.
difícil. Tem que procurar bastante. 500 conto de compra do mês. E qual que é os outros aqui? Acabou o dinheiro. Fiquei liso. Mais liso que sabão. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Ai, caramba. Muito bom. Fechou, é isso aí. Irmãos, às vezes a gente acha que está maduro no sentimento em nossa vida para entrar em alguns tipos de assunto, de alguns patamares na nossa vida. Porém, precisa passar por algumas outras coisas, né? R$1.900 é um dinheiro, mas para sustentar uma família é muito difícil. Eu e a Luana, a gente passou já perrengue bem maior que R$1.900, e só a graça de Deus para nos acudir. Porém, foi imprudência da minha parte, porque na época que era para eu ter feito as coisas, eu agi pelo sentimento. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso, deve estar acabando meu tempo. E acontece, 16 anos, 17 anos, né, é muito novo para poder dar uma responsabilidade dessa. Porque aqui ele não colocou oferta, ele não colocou um curso que ele possa fazer, pagar um curso. Se dá um piripaque no carro, e aí? Já era, velho. Vai ter que vender o rim para poder pagar o piripaque do carro, né? Qualquer coisinha a mais, de remédio, é muito difícil. Cartão de crédito, tem muita coisa que surge na vida de um homem e de uma mulher em que às vezes a gente não está preparado e a gente precisa estar muito maduro nessa hora. Eu até falei para a Nicole, que eu ia usar ela como exemplo. A Nicole ganhou 50 conto. Ficou mó feliz, o Henrique também. Eu falei, estouro, eles vão pagar pizza, né? Aí, tô passando para levar minha sogra para casa dela, ela fala, Cleide, eu preciso passar aqui para comprar um negócio. Era aquelas lojas de perfumaria. Aí ela entrou, eu fui, levei, voltei. Na volta ela vem, sem nenhuma sacola na mão. Eu falei, estouro, a pizza ainda continua de pé. Aí ela me mostra um gloss, né? Um negocinho lá. Não sei se fala gloss, que se fala? É isso, né? Aí ela falou assim, eu comprei. Eu falei, quanto você pagou? Ela, foi 47? Quanto? R$41. Eu falei, meu Deus, lá se vai minha pizza. Eu vou ter que pagar, droga. E aí ela é mó feliz, porque ela conseguiu conquistar e comprar aquilo que ela queria. E ela estava muito feliz, e era algo que eu sabia que ela queria muito. E aí ela ficou mó alegre e tal, só que aí chegou a noite, ontem. Eu vi que a carinha dela estava murchando. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu poderia ter feito tanta coisa com esses 50 conto. Eu não sei se eu falava que não é bem assim, porque 50 conto não dá para fazer tanta coisa assim, né? Mas ela entendeu. E ela falou para mim que ela agiu pela emoção diante de uma condição que Deus deu para ela. E pela imaturidade que ela teve naquele momento, ela abriu mão de outras coisas. E ela separou o dízimo. Certinho. E isso foi uma lição que ela aprendeu. Então hoje, se eu der 50 conto na mão dela, sabe o que ela vai fazer? Pagar a pizza. Eu tenho certeza que ela não vai agir por emoção. Ela vai pensar. Ela vai ver o que ela está precisando. Como ela gastar melhor esse dinheiro. Irmãos, quando a gente é novo e uma criança, que nem o apóstolo Paulo ele fala, pensava como criança, nesse momento a gente é levado pelas emoções. E existem coisas que Deus, ele tem separado, presta atenção, Deus tem algo separado para as pessoas que deixaram de ser criança. E eu estou falando, não é criança, que nem o versículo fala que a gente precisa ser como criança, mas eu falo sobre maturidade, tá? Como a gente viu, a maturidade ela não está ligada à idade. Amém? Estão entendendo o decorrer da mensagem? Amém? Vocês podem ir, de boa. Só deixa os 1.900 conto. Então, Hebreus 5, 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Irmãos, existem segredos de Deus.
Existem coisas separadas que Deus ele tem somente para as pessoas que deixaram de ser crianças. E ele fala aqui, os alimentos sólidos são para os adultos, os quais pelo exercício constante. Quem aqui gosta de academia? Tá bom. Quem pensa em ficar musculoso, fortão, assim, tipo que nem eu? Você acha que em 3 dias você já consegue chegar no nível top? Quanto tempo? É um exercício constante. É ou não é? Irmãos, a maturidade, para que você alcance a maturidade emocional, ela é um exercício constante. Existem diversas características que a gente pode falar, mas eu tenho pouco tempo, então eu separei só o finalzinho agora. Alguns pontos, né? Primeira coisa, para você deixar de ser imaturo emocional. Primeira coisa, valorize os conselhos. Irmãos, eu já fui novo. Infelizmente, a minha juventude, eu não vivi para a glória de Deus. A minha juventude, ela foi totalmente entregue nas mãos de Satanás. E eu vivi as coisas que o mundo tinha para oferecer. E um ponto que isso é testemunho meu, tá? Eu rejeitei todos os conselhos que eu recebia dos mais velhos. O meu pai e minha mãe, eles não eram convertidos, tá? Na minha família, acho que tinha poucas pessoas convertidas. Porém, as amigas da minha mãe, tinham algumas mulheres que eram convertidas e elas me davam muito conselho, muito conselho. E meu pai e minha mãe também davam alguns. O problema é que eu não dava ouvidos. Então, eu apaixonava lá por uma menininha, era tudo na minha vida. E minha mãe chegava e falava, essa mulher não é de Deus, sai daí. Dava os conselhos para mim, e o que acontecia? Eu não ligava para ela. E aí chegava lá na frente, me lascava. Minha mãe dava conselho para mim estudar. Eu não estudei, repeti a escola 3 vezes. Me lasquei. Irmãos, eu não vou demorar muito, mas quantos conselhos você já recebeu na sua vida? Do seu líder, dos seus pais, dos seus avós, dos seus professores, das pessoas que te amam de verdade e você não ligou. Hoje você está na idade de absorver o máximo de conselho bom possível. Senta um dia com seu avô, com a sua avó. Essas pessoas elas têm uma bagagem de vida muito grande. E pode te ensinar muita coisa. O próximo. Não ache que tudo é o fim do mundo. O jovem ele tem a sensação de que tudo é hoje. E que se não acontecer hoje, já era, perdeu. Sendo que a Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado para cada coisa. Então, se você parar de falar com aquela pessoa na tua escola, não acha que vai ser o fim do mundo. Fique em paz. Ah, mas aí as pessoas vão falar mal de mim. Fique em paz, está tranquilo. Segue a vida. Seja maduro. Ah, mas as pessoas estão falando mal de mim. Saiba quem você é. Então, pare de se comparar. É o último agora. Pare de se comparar. Uma coisa que a gente tem muito, jovem, a gente, né? Você vê como inclui. É de ficar se comparando. O que você tem, o que você não tem. Ainda mais com esses vídeos de YouTube aí que você está disponível aí, sobre maquiagem, sobre fama, que não sei o que lá, a gente fica achando que é tudo rápido e fácil, sendo que a vida é uma construção. Amém? Hoje Deus ele está nos chamando para sair do patamar da criancice e se tornar um grande homem e mulher de Deus. Amém? E o principal ponto, para agora finalizar, eu quero que vocês coloquem de pé e venham aqui à frente. Irmãos, o principal ponto
para que você amadureça o seu sentimento, para que você amadureça, você se torne um homem, uma mulher, é você saber quem você é. Qual a sua identidade? Quando eu fiz, acho que foi 18 anos ou 19, não lembro muito bem. Eu estava começando a vir para a igreja. Estava começando a entrar na presença de Deus. E eu tinha muito enrosco ainda, sabe? Com as coisas do mundo. E aí, aniversário, meus amigos, vamos fazer uma festa então. Aí começaram lá a organizar uma festa. Eu não estava muito afim, né? Porque eu estava já começando a vir para a igreja, não estava muito feliz. Porém, meus amigos, velho, então, eles me amam, então bora, vamos fazer a festa. Fizemos numa casa lá, no 3 andares, lotado de gente, mó da hora. Só que acontece, meu líder chamou para trocar uma ideia. E ele chegou, me levou lá no Palácio do Pão. Eu nunca tinha ido no Palácio do Pão, foi a primeira vez. Aí fui lá, tomou um café, pedi alguma coisa. E aí ele chegou em mim, olhou no meu olho e falou assim: qual que é a sua identidade? Irmãos, eu estava tão movido por aquilo que eu estava fazendo na minha festa, dos meus amigos, de tudo que ia rolar lá dentro. Minhas emoções, elas estavam tão confusas que eu olhei no olho do meu líder e eu falei para ele: eu não sei. Foi um miguezinho, tá? Eu sabia que a minha identidade era de filho. E eu falei para ele: eu não sei. E aí ele olhou para mim e falou assim: você é filho. A sua identidade é de filho de Deus. Aí eu falei: amém. Ele não parou por aí. Aí ele falou assim: então você tem que começar a agir como um. Aí eu falei: tá bom. O que eu tenho que fazer? Ele falou: então, na hora que tiver no pico da festa, você vai parar e você vai falar de Jesus para todo mundo. Eu falei: do Pipaque do Chaves, né? Eu falei: tá bom. É isso, fechou. Chegou lá na festa, tava lotado de gente, funkão rolando. Aí eu parei a festa. Aí eu falei assim: quem tá aqui por causa do meu aniversário? Aí todo mundo: quem tá aqui que é porque me ama? Falei: então quero fazer um convite. Quem quer que assista a Jesus? Só deu o meu líder. E aí eu contei uma experiência que eu tive com Deus. Eu falei: Deus mudou minha vida, tal. Comecei a falar e fiz um convite para ir para o encontro naquela época. Foi em 2010 isso. Irmãos, parece, eu não sei se para você soa simples isso, mas dentro do meu coração virou uma chave. Eu tinha feito o meu encontro e eu sabia que o meu lugar era na presença de Deus. Só que minhas emoções, elas eram tão oscilantes que para mim estava muito difícil permanecer bem. Então virava o tempo, eu ficava caindo em pecado. E eu não aguentava mais viver desse jeito. Eu não aguentava mais. É horrível viver uma vida dependente de sentimento. Você não concorda comigo? Você ir na sua escola, chegar lá, você tem que se fazer de alguém para agradar a outra pessoa. Você acordar bem o dia, mas do nada você ficar triste. E querer descontar a sua dor em se cortar. Em droga, em bebida. Mano, isso não é vida. Irmãos, Deus criou o sentimento, amém? Glória a Deus. Da mesma forma que Deus ele criou a razão também. Para ambas andar juntas. Para quando o sentimento ele querer extrapolar, você use a razão. Na hora que você quiser chutar o balde na tua escola, com seus amigos, na hora de pecar, de assistir uma pornografia, porque você está com vontade, você lembrar e falar: não, peraí, a minha identidade é de filho. Quando virou essa chave, irmãos, nesse aconselhamento com o meu líder, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tive a ciência, a consciência, entrou no meu coração. Eu falei: eu sou filho. E se eu sou filho, eu tenho que agir como um. E eu comecei a mudar as minhas atitudes. Então eu acordava de manhã, morava lá no Vila Rica, mó rolê. Não tinha dinheiro para vir para a igreja de ônibus. Ficava até desanimado. Não vou para a igreja, tenho que andar. Mas eu falava: não, eu vou. Aí eu pegava, vinha andando lá do Vila Rica até aqui, mó rolê. Chegava aqui parecendo um chafariz, de tão suado. Mas vinha. Entende, irmãos? Estão entendendo? Maturidade. O que você tem que fazer? Ir para a célula? Mas estou com sono. Vai para a célula. Mas tem vigília, estou com sono. Vai para a vigília.
Faça o que tem que fazer. Uma pessoa madura, ela faz o que tem que ser feito, amém? Saiba a sua identidade. A sua identidade é de filho. Coloca o último slide, por favor. Romanos 8, de 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O último. Ruiós? Isso. Irmãos, esse é o nome da nossa rede. Sabe por quê? Significado de Ruiós é filhos maduros. O que é um filho maduro? É um cara onde as pessoas elas olham para ele e as características do pai é tão forte nesse filho que quando eles olham um filho, eles veem quem? O pai. Quando as pessoas olham para você, elas precisam ver o pai. Porque você é um filho maduro. Amém? E um filho maduro, ele ama, ele tem sentimentos, ele chora, ele tem tudo isso daí. Amém? Só que é algo controlado. Então eu quero que você feche seus olhos agora. E eu quero que você traga à sua mente todos os momentos que o seu sentimento, ele falou muito mais alto daquilo que a palavra, ela fala. Das vezes que você decidiu o pecado ao invés da santidade. Das vezes que você decidiu a rebelião, porque você achava que era certo ou achava que era o correto a se fazer e esqueceu do seu posicionamento de filho. Pode voltar a música, por favor? Pode deixar. Começa a lembrar, às vezes, que o seu sentimento, ele não te levou a lugar nenhum. Em que você agiu com imaturidade. Das vezes que você, por criancice, magoou uma pessoa. Das vezes que você rejeitou a palavra de Deus por causa do seu sentimento. Por ser um sentimento imaturo. Mas hoje Deus está te levantando como um filho maduro, que as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus, vão ver Deus, porque a tua maturidade vai resplandecer a face dele. O teu sentimento vai ser um sentimento igual ao de Jesus. Estamos aqui, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, diante da Tua palavra. Venha de encontro, Senhor, ao nosso coração. Que toda criancice, Senhor, que toda a imaturidade das nossas vidas venha cair por terra agora em nome de Jesus. Que o nosso sentimento venha a ser um sentimento maduro, cravado na Tua palavra, Senhor. Nos ajude a ser guiado, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que venhamos se colocar como filhos diante da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa identidade, Senhor, como filhos, venha a ser algo resolvido em nossa vida. Que não venhamos fazer, Senhor, coisas que Te desagrada por conta de um sentimento descontrolado, por conta de imaturidade. Em nome de Jesus. Nos molda, transforma nosso coração, transforma o nosso jeito de agir, transforma o nosso jeito de pensar, que venhamos abandonar os nossos pensamentos de criança, mas que venhamos pensar como grandes homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, Senhor, que está com um coração ferido por conta de sentimento incontrolado, hoje o Teu sangue venha ser aplicado sobre a vida, Senhor, dessas pessoas, trazendo cura
transformação, posicionamento, em nome de Jesus. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Clamamos pela Tua misericórdia. Nos ensina a ser filhos maduros. Em nome de Jesus.